Oi pessoal, o Universo Acadêmico de hoje vai falar sobre mobilidade acadêmica e intercâmbio linguístico. O programa vai mostrar o trabalho da Assessoria de Cooperação Interinstitucional da Universidade Franciscana. Logo mais, o Universo Acadêmico exibe também uma reportagem sobre o projeto de categorização dos serviços de alimentação de Santa Maria. Se você ainda não sabe do que se trata esse projeto, em instantes vai descobrir que é algo bem importante para bares, restaurantes e outros estabelecimentos aqui de Santa Maria. E como eu disse alguns segundos atrás, o Universo Acadêmico vai falar muito hoje sobre mobilidade acadêmica. Ele é o nosso primeiro assunto. Você já imaginou fazer um intercâmbio, por exemplo, durante a faculdade? A resposta para essa e outras perguntas nós vamos trazer agora com 3 convidados. Recentemente eles integraram uma comitiva da Universidade Franciscana que viajou para o Canadá e nós vamos apresentar eles 3, eles já apareceram aí na tela. Começo apresentando o professor Rodrigo Iap, que é assessor de cooperação interinstitucional aqui da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. A professora Joana Lourenço, coordenadora do curso de Engenharia de Materiais aqui da UFN. Seja bem-vinda também, professora. Obrigada pelo convite. Também seja muito bem-vindo, professor Diego Zanella, professor do curso de Filosofia aqui da Universidade Franciscana. Vocês passaram 4 semanas no Canadá, né? E aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravação do Universo Acadêmico, a gente já conversava sobre algumas curiosidades, né? Sobre algo que mais chamou a atenção de vocês. A professora Joana até me dizia que nem parou para pensar muito nisso. Agora, professor Rodrigo, o quanto é importante o intercâmbio, seja ele linguístico, seja ele cultural, né? Até mesmo para docentes, porque vocês foram num grupo, né? Num grupo de pessoas e entre estudantes e professores, né? O estudante sempre gosta do intercâmbio. Agora, muitas vezes o professor, né? Até pelo trabalho, pela atividade diária, a questão do intercâmbio às vezes vai ficando de lado. Mas o quanto é importante um docente também buscar um intercâmbio, seja ele linguístico, seja ele cultural, e principalmente poder buscar experiência em outros países. É justamente essa questão da percepção dessa outra cultura, percepção de outras realidades que podem, então, nos dar uma perspectiva diferente daquilo que nós vivemos aqui. Até a experiência de você ter que se virar dentro de uma cultura diferente, negociar valores que aqui já são valores assumidos, mas em outro lugar não são. Essa questão de você se virar numa outra língua também, né? Ter que utilizar aquilo que muitas vezes é uma leitura acadêmica que o professor faz na universidade, ele está dentro de, por exemplo, da área da saúde, então ele está conversando, ele está lendo sobre aquela área, mas se ele está numa situação, por exemplo, de uma família ou precisa dentro de um aeroporto, então é um outro tipo de vocabulário, outro tipo de situação. Então desloca um pouco essa questão de uma área apenas e é a vida acontecendo em uma outra cultura. Então tudo isso traz algumas perspectivas que são únicas, né? Sim. E como é que foi para vocês 3 lá essa experiência no Canadá? Quantas horas de voo? Como é que se deu principalmente essa possibilidade de fazer um intercâmbio num país da América do Norte, que nesta época do ano é muito gelado por conta do inverno rigoroso no hemisfério norte? Como é que foi isso para vocês, professor Diego? Para mim foi muito agradável, porque tem algumas coisas que vêm de encontro a alguns gostos pessoais. Por exemplo, eu prefiro o inverno ao verão, né? Então, estar num país nesse período onde a estação do ano é o inverno, para mim é agradável, é confortável. A escolha da cidade, Vancouver, onde nós estivemos, ela não é uma cidade com um inverno muito rigoroso. É um pouco mais frio em comparação com o nosso inverno. Aqui ela é um pouco mais fria, mas não tem um inverno tão rigoroso como outras cidades do hemisfério norte, né? Então nesse sentido foi muito agradável, né? Obviamente a gente tem um certo cansaço aí em função do voo, a gente cansa, mas como você está chegando num lugar diferente, no meu caso foi a primeira experiência num país da América do Norte, eu ainda não havia
Cruzado a linha do Equador. Cruzado já, porque eu já havia morado na Europa. Sim. Numa outra experiência, mas não havia estado na América do Norte, também não havia feito a experiência de estar num país de língua inglesa, foi a minha primeira experiência. Então, tem coisas novas, né, que deixam a gente empolgado com a visita, com o intercâmbio, com o aprendizado, com o que vai conhecer lá. Né? Então, eu estava bastante empolgado com o intercâmbio. Sim. Professora Joana, para a questão da fluência do inglês, né, que é algo mais do que essencial hoje, eu diria assim, para todos nós, né? Como é que foi essa adaptação, né, por 4 semanas falando um idioma totalmente diferente da língua portuguesa? Foi bem interessante porque, diferente dos outros professores do grupo, foi minha primeira experiência fora do Brasil, né? Então, e com inglês também. E era o meu principal objetivo, saber se eu conseguiria me comunicar, né? Porque a gente consegue ler, a gente consegue escrever artigos, né? Faz parte da nossa profissão, mas o se comunicar a gente não pratica aqui. Então foi uma experiência extremamente importante para mim, porque eu fiquei numa família que ninguém falava português, Sim. Não tinha opção. E eles foram muito receptivos, trocavam muita ideia, perguntavam sobre o meu dia, perguntavam sobre mim, né? Então eu tive que me expressar todo o tempo em inglês. A escola que a gente escolheu foi muito bem escolhida, foi muito boa a escola também. Era proibido falar português. Então foram oportunidades que tu poderia se desafiar a ter que se expressar, né? Isso foi extremamente importante. E com pessoas de outros países também, do Japão, da Coreia, né? Tinha bastante gente de outros países também. O próprio Canadá é um país bastante diverso, né? Eles têm muita imigração de filipinos, vietnamitas. Então, culturalmente foi muito rico. Além do inglês, foi bem rico. Bem rico. Esse estabelecimento, professor Rodrigo, a respeito da assessoria de cooperação interinstitucional, vocês ficaram na casa de moradores lá, isso? Como é que se deu essa relação, assim, a estadia, a alimentação e tudo mais? Como é que ocorreu isso? Nós solicitamos, dentro já do pacote integral desse curso, nós solicitamos que os alunos ficassem em casas de família, né? Então tem dentro do programa, então cada um foi para a casa de família, ou sozinha ou em duplas, né? E essas famílias podem ser canadenses, mas como podem ser imigrantes também, porque o Canadá tem bastante imigrantes. Sim. E isso foi interessante porque muitos deles ficaram assim em famílias que então vêm com sotaques diferentes, né? E é importante porque você, por exemplo, um professor que vai para um congresso internacional na sua área, ele vai conversar se for em inglês, né, ele vai conversar talvez com um americano, mas ele vai conversar também com um coreano em inglês, né? Sim. Então é importante perceber os diferentes sotaques, muitas vezes não é fácil entender, mas é do jogo, da interação mesmo, essa possibilidade de você, então, por exemplo, ouvir um marroquino falando inglês e você tendo, então, que negociar os sentidos ali, mas se comunicar. Então, essa experiência é realmente única, né? Acaba virando, na verdade, uma experiência cosmopolita, né? Porque você encontra pessoas de todas as partes do mundo, evidentemente que unidas por essa questão do intercâmbio linguístico, né? E falando inglês, mas cada uma, como a professora Joana colocava, o próprio professor Rodrigo agora também, né? Dizendo sobre o método, enfim, sobre o próprio sotaque e tudo mais. Agora, se vocês fossem determinar assim, o que mais chamou a atenção de vocês. Eu preparei essa pergunta, já tinha feito para a professora Joana, que disse para mim que nem tinha pensado muito bem ainda, mas o que mais chamou a atenção de vocês lá? Estrutura da cidade, o método como cada pessoa do mundo daqui a pouco se utiliza para falar do inglês, enfim, as facilidades, a maneira como vocês foram recebidos pelo povo canadense, o que mais chamou a atenção de vocês? Começa com o professor Diego. No meu caso, aquilo que mais me chamou a atenção, eu não conhecia muito da realidade do Canadá, não tinha muitas informações, sabia que era um país de imigração, mas não sabia como essas coisas efetivamente funcionavam lá. Então, o aspecto da imigração e do respeito foram duas coisas que a mim me chamaram muito a atenção. Sim. Né? Então, você percebe lá pessoas dos mais diversos lugares.
elas convivem, o grau de respeito, de tolerância, seja ela diversidade de origem religiosa ou outras diversidades, você percebe que as pessoas convivem muito bem lá. Né? Então, essa foi uma impressão muito positiva que eu tive nesse intercâmbio em Vancouver. Sim, professora Joana, o frio não atrapalhou nem um pouco. Não, eu, diferente do professor Diego, eu prefiro o calor, mas Sim. não foi impeditivo, até porque a estrutura deles é muito boa, né? Tu não passa frio nos ônibus, nas casas, né? E concordo com a questão cultural, né? É interessante também a gente perceber a impressão que as outras pessoas têm no Brasil. Então, por exemplo, nas escolas, na escola de inglês que a gente foi, quando a gente dizia que era brasileiro, os coreanos, os japoneses têm uma admiração pelo Brasil. Nossa, a gente quer conhecer o Brasil, né? A minha casa de família também... eles têm muito respeito pelo nosso país, eles sabem que é um país bonito, que tem uma diversidade, né, de climas, de praias, de tudo. E isso é bem interessante, saber que a gente é bem visto, né, que a gente é bem recebido no exterior. Às vezes a gente escuta que a gente tem uma imagem pejorativa, mas não foi o que eu percebi lá. É muito respeito, independente de onde tu fosse, bastante valorização na nossa cultura também. E a principal diferença, assim, da cultura canadense, por exemplo, na casa onde eu estava, eles são bastante regrados, né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção, eles tinham crianças, então eu levei brigadeiro e pão de queijo para fazer com eles, né? Para mostrar a nossa cultura. E eles, então a gente vai agendar na quinta-feira, às 5 da tarde. Né? Então, eles têm uma organização, assim, né? Que é bem, assim, exemplar, né? Eu achei bem interessante isso também, que são coisas que a gente pode trazer para a nossa cultura também. Sim, isso do ponto de vista da saúde, um cuidado muito grande com, né? Isso uma também. evolução. Agora, professor Rodrigo, o professor está sempre acostumado no caso, encaminhar alunos, né, para o exterior para fazer intercâmbio. E dessa vez o professor teve essa experiência de, não que já tivesse, não que não tivesse tido essa experiência antes, mas como é que é agora poder relatar? Porque geralmente aí o professor escuta, né, professor? Escuto relatos de alunos de como foi a viagem, como foi a estadia. Como é que foi para o professor agora lá no Canadá poder aproveitar isso? Foi interessante de comprovar algumas questões que nós falamos para os alunos em termos de cuidado que eles têm que ter sobre segurança, nós fazemos um pequeno treinamento dos alunos, nós informamos acerca de, por exemplo, algo que é simples, mas é muito importante, que ele, por exemplo, tenha o mapa da cidade dentro ali do Google Mapas e ele saiba utilizar aquilo para que ele está lá num lugar da cidade desconhecido, ele consiga se localizar e pegar o ônibus tal, no horário tal e chegar naquele local. Então isso ficou bem claro para mim, porque eu me vi em situações que eu peguei um metrô, fui para tal lugar e daí depois, e agora, como é que eu faço para voltar para casa? Então, se você tem ali aquela habilidade com o celular e tudo, e você conseguir fazer bem certinho de novo e chegar no local, isso é um aspecto. Outro aspecto, assim, cultural, que a gente procura falar, que os alunos aprendam sobre a cultura local antes de ir, justamente para poder respeitar, para seguir as regras, para não ter problemas com autoridades lá. Isso ficou reforçado para mim, isso ficou reforçado como algo importante, de que o nosso aluno aqui antes discuta sobre, aprenda sobre, para chegar e ter uma boa experiência. Nós todos aqui tivemos boas experiências, porque também nós conseguimos nos portar numa outra cultura, com uma outra língua, de uma maneira também educada, gentil, e daí assim conseguimos boas experiências. Né? Sim. A gente tem algumas fotos para mostrar de vocês aí, ó. Olha só, recebendo certificados aí, né? Isso é certificados acerca da língua, é isso? Da escola. O curso de língua. No aeroporto? Aí embarcando, nós não fomos todos no mesmo voo, Sim. Foram diferentes voos. Aí Olha, toda a turma que esteve grupo, lá, né? Todo o grupo, né? Quantas pessoas mais ou menos, professor Rodrigo? 27. 27 pessoas. Alunos dos mais variados cursos de graduação aqui da Universidade Franciscana, assim como professores também, né? Foi muito interessante essa mistura de professores e alunos nesse grupo. Sim, por que isso, professor? Por que esse fato interessante? Porque justamente os professores nossos estão acostumados, né, a lidar com o público jovem, e essa interação continuada lá
foi muito interessante porque se cria agora talvez até uma possibilidade de voltarmos e formarmos grupos de conversação em inglês, né? Isso é importante. Nós fomos para outras cidades, aí essa é Whistler, né? E, além de Vancouver, tivemos um passeio para uma cidade que é essencialmente para esqui. Então o pessoal lá viu muita neve, foi bem diferente também. Sim. Tem que ter coragem para fazer um intercâmbio, hein? É importante, mas acho que não é o fator principal, né? Qual é o fator principal, então, professor Diego? Você se desafiar, né? É tentar extrapolar os seus limites, né? Dizer para si mesmo, eu consigo um pouco mais, eu posso ir além, né? Procurar se desafiar. Acho que esse é o fator principal, porque quando você sai do seu país, você sai daquele quadradinho da sua zona de conforto. Aqui eu me comunico muito bem em português, eu não tenho problema nenhum, é a minha língua nativa, né? Sim. Agora, quando eu estou fora, obviamente eu vou encontrar dificuldades porque eu não tenho o hábito de falar diariamente. O Rodrigo colocava antes, né? Tem situações concretas do dia a dia no caixa do supermercado, perguntar uma informação na rua para alguém, enfim, são situações que na língua nativa eu me comporto muito bem, mas num outro idioma é uma outra estrutura, eu preciso me desafiar. Culturalmente falando, né, tem outros elementos implicados aí. Eu preciso aprender a respeitar o que é das outras pessoas, o que é da outra cultura, o que não veio, não nasceu, não cresceu comigo, né? Então, essa interação, esse respeito, essa tolerância que a gente constrói aí, isso serve para o nosso enriquecimento pessoal. A gente, enquanto pessoa, cresce muito com isso. Sim. Bom, eu sei que vocês foram a algumas universidades, fizeram visitas inclusive a uma outra cidade próxima a Vancouver. Sobrou tempo até para uma trilha lá, professor. E a gente tem imagens aqui. Que trilha é essa? Conta pra gente, que experiência foi essa? É que Vancouver tem muitos parques públicos e daí os alunos e os professores faziam assim atividades. Não ia todos juntos, mas um grupo se combinava pelo WhatsApp, ia para um parque tal, outro grupo para outro parque. Então é uma cidade que a gente viu assim que tem muitas opções ao ar livre, né? Sim. Claro que tem também museus, tem partes, mas tem as partes abertas assim de parques assim, que o pessoal queria então fazer atividades de caminhada para conhecer, né? Sim. Aí chamar bastante atenção. Bom, é sempre muito interessante mesmo essa relação com outros países. O maior ganho também, não sei se seria isso, uma avaliação rápida que eu faço, é também o aprimoramento na língua inglesa. Se você já tem uma fluência, professora Joana, né, fica mais fácil, claro, mas estar presente em um local onde se fala fluentemente o inglês e a todo instante você é desafiado a falar uma outra língua, isso, de certa forma, acredito que seja a experiência mais enriquecedora de um intercâmbio linguístico, que foi o que vocês fizeram, né? Depois dessa experiência, o que eu acho que, em primeiro lugar, falar que é importante, eu como professora ter ido, eu posso dar muito mais retorno para os meus alunos e inspirar eles e o quão foi importante para mim. E eu estou valorizando mais ainda o trabalho que eu fiz antes de ir para lá. E estou incentivando os alunos o seguinte: tu vai aprender muito, vai poder se comunicar, conversar com outras pessoas, mas quanto mais pronto tu for, mais tu vai aproveitar. Então, essa questão, o Rodrigo é professor, ele vai saber também dizer. Sim. Tu estudar por conta, ver filmes, tentar ler livros, aprimorar ao máximo o teu vocabulário. Quanto mais preparado tu for, mais vai aproveitar a experiência. Menores as dificuldades. Menores também, as dificuldades. Né? O pessoal é muito educado, ninguém vai te distratar por não se comunicar, eles vão fazer o possível para te entender. Mas quanto mais tu conseguir se virar, mais tu vai poder aproveitar, mais coragem tu vai ter de falar com alguém, puxar uma conversa, ir numa loja e pedir um produto, né? Sim. Sem se inibir. Formar uma amizade, sabe? E isso é algo assim que é uma possibilidade de você estabelecer um vínculo, uma amizade para que depois isso continue, né? Então, os horizontes de expectativa de quem vai com um nível pelo menos intermediário, eles são muito maiores, né? Sim. E o professor Diego falou sobre a gentileza, assim, não é difícil em termos de... você vai pensar, eles são pessoas fechadas. Eles não são pessoas... Eles respeitam o espaço de cada um, mas se você souber se comunicar e tudo, há grande chance de estabelecer
uma amizade que pode durar e pode render mais coisas. Um novo também. passeio, por que não, né? Por conta própria daí. Bom, desta vez vocês foram para Vancouver, no Canadá. Já há, inclusive, uma próxima viagem delimitada, mais ou menos nesse mesmo formato, professor, para Dublin, na Irlanda, é isso? Para 2020, é isso? Porque nós queremos oportunizar essas viagens de intercâmbio linguístico sempre que possível, né? Então, nós estamos com essa programação agora de janeiro, né? Então, sempre em janeiro nós temos já programado. Então, agora em janeiro de 2020, nós já temos várias pessoas que já estão inscritas no edital, Sim. já estão pagando as parcelas para quando chegar perto do intercâmbio já vai estar tudo pago e elas vão para a Irlanda e vão fazer algo parecido, né? Então, queremos fazer assim, mudando de países, né, para oportunizar então o conhecimento assim, o FN pelo mundo inteiro. Sim, né? mas é pré-requisito que, por exemplo, para ir para Dublin se saiba falar um pouquinho do inglês e tudo mais. Não é pré-requisito. Não é pré-requisito. Assim como não foi pré-requisito para esse grupo aí. Sim. Porque tem essa questão de a escola lá oferece desde o nível básico até o nível avançado. Então os alunos chegam lá e fazem uma prova de nivelamento. Então, se você tem um nível básico, você vai se classificar para aquele nível básico ali, né? O que é desejável? Que as pessoas, então, vão estudando aqui, nós temos o FN Idiomas, nós temos na cidade oportunidades, nós temos algumas coisas que queremos iniciar como grupo de conversação, né? Tem a internet, tem oportunidades. E como a Joana falou, certíssimo, quanto melhor você for no teu nível da língua, mais oportunidades você vai poder conseguir na interação com as pessoas lá. Sim, algumas pessoas ficaram curiosas, provavelmente por conta da viagem de vocês, e após a gente tocar nesse assunto de Dublin, as vagas já estão todas fechadas, professor? Não, nós temos ainda vagas para um grupo, porque são 30 vagas e as pessoas estão se inscrevendo, ainda temos algumas. Sim. É para janeiro de 2020, né? É uma parceria que nós temos com a Egali e também casa de família, curso, já está incluído seguro-saúde, então nós vamos já com toda essa segurança de ir num grupo da UFN, você vai com seguro-saúde, né? Porque pode acontecer algum contratempo. Mas ainda temos vagas e não tem um nível assim de inglês exigido. Para mais informações, basta entrar no site da UFN, ufn.edu.br, procurar pelos editais lá relacionados a isso para obter informações. Pode ir até a nossa assessoria também, né? Perfeito, assessoria de cooperação interinstitucional também, que a pessoa também vai conseguir esses detalhes. Quero agradecer a presença do professor Diego Zanella, do curso de Filosofia. Parabéns pela viagem, professor. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Universo Acadêmico. Agradecer também a professora Joana Lourenço, que é coordenadora do curso de Engenharia de Materiais aqui da UFN. Né? Parabéns também pela viagem, professora, pela experiência. Espero que tenha sido bem enriquecedora para vocês. Professor Rodrigo, vou pedir para permanecer mais um pouco conosco, porque na sequência, eu e o professor Rodrigo vamos conversar, né, sobre mais detalhes sobre como participar das oportunidades de mobilidade acadêmica que são oferecidas aqui pela Universidade Franciscana. Um rápido intervalo e nós já voltamos. Aos coordenadores, quero desejar um trabalho efetivo assim na gestão, que eu sei que é trabalhosa, é laboriosa, mas é compensadora pelos resultados que eles alcançam. Aos pró-reitores também, no seu planejamento, na sua orientação, desejar um trabalho profícuo. Aos professores, ser professor é uma profissão. E uma profissão na qual nós acreditamos, na qual nós valoramos. Aos técnico-administrativos, que eles são tão educadores quanto os professores, porque aqui nós lidamos com as pessoas, no relacionamento. Então, toda a parte técnica de suporte ao ensino é fundamental para que tudo flua bem. Dizer que a Universidade Franciscana se preparou com muito boa expectativa, com alegria, com organização, com
enfim, com esse sentimento de que as pessoas estão chegando no lugar que escolheram e queremos que aqui se sintam bem e estudem e trabalhem e produzam com gosto, com seriedade, assim, com esse sentido de valor que é a formação acadêmica. Que a chegada seja feliz, que a permanência seja intensa e que os resultados sejam de valor para cada um. Olá, eu sou o professor Éder, coordenador da Radiologia aqui da Universidade Franciscana. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso. O nosso curso tem duração de 6 semestres e é voltado basicamente para a formação na área de tomografia computadorizada, a radioterapia, medicina nuclear e a radiologia convencional. O curso foi criado em cima de uma proposta onde Santa Maria é um polo em saúde. Observou-se que existe carência de profissionais na área tecnológica envolvendo o uso das radiações ionizantes. Então o curso foi criado para suprir essa necessidade. O curso hoje está com a sua primeira turma. Dentro do curso os alunos vão estudar várias cadeiras, entre elas aprender como trabalhar com radioterapia, medicina nuclear e ressonância magnética. Hoje o mercado de Santa Maria está em bastante expansão e o curso vem para atrair profissionais para essa área. Olá, eu sou Ana Graziella, sou a acadêmica do curso de Radiologia aqui da Universidade Franciscana. Estamos aqui hoje para convidar vocês a conhecer o nosso curso, que é a primeira turma, nós estamos no segundo semestre, até para desmistificar a questão de que a radiologia, né, vai ter câncer. Não, a gente trabalha, né, visando sempre a qualidade de uma imagem, né, para um diagnóstico preciso de um médico, procurando sempre trabalhar com baixo índice de exposição para o paciente e sempre visando a nossa própria segurança, né, a partir, né, dos equipamentos de proteção radiológica. Como nós somos a primeira turma, né, a gente ainda tem uma barreira quanto às pessoas terem um interesse nesse curso. Porém, é uma área que abrange grande parte da medicina e uma área bem carente. Aqui nós temos laboratórios bem equipados, temos aulas práticas, colocamos a mão na massa e sem riscos à nossa saúde, sempre visando a proteção do paciente. A assessoria de cooperação interinstitucional é o setor da Universidade Franciscana responsável por sugerir, aproximar relações e encaminhar intercâmbios. É por meio dela que muitos acadêmicos conseguem estudar no exterior e vivenciar a experiência com acadêmicos de outras universidades do mundo. E para conhecer quais são as oportunidades oferecidas, é que o assessor de cooperação interinstitucional da UFN, professor Rodrigo Iap, segue conosco aqui no Universo Acadêmico. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Participou no primeiro bloco falando sobre a viagem de Vancouver, né, com outros 2 colegas aqui da UFN. Neste segundo bloco, a gente fala então sobre a assessoria de cooperação interinstitucional, que até o ano passado chamava-se ARAI, professor, né? Já é um trabalho aí que vem de alguns anos, né, de alguns períodos. E é o principal setor responsável por intercâmbios, principalmente aquele aluno na graduação que quer fazer um intercâmbio, ele pode procurar a ARAI para buscar essa possibilidade, não é isso, professor? Nós temos uma história, né, de 12 anos já da nossa assessoria, e essa assessoria é responsável pela internacionalização da nossa universidade. Sim. Então, as universidades brasileiras têm os escritórios de relações internacionais. Nós escolhemos agora o nome Cooperação Interinstitucional para demonstrar justamente essa interação que nós queremos ter com outras instituições. Então, um pouco maior do que mobilidade acadêmica é esse termo internacionalização, porque nós queremos ações que sejam tanto de viagens para outras instituições, queremos receber outros alunos aqui também, mas também tem ações assim que, por exemplo, via Skype, você pode estar conectado dentro de uma sala de aula aqui com talvez um professor, referência numa universidade em algum outro país. Então, essas relações, essa cooperação, ela se dá de várias maneiras. Uma delas é o intercâmbio, a mobilidade.
Perfeito. Bom, professor, até para diferenciar, o que é o intercâmbio linguístico, o que é a mobilidade acadêmica, o que é o intercâmbio cultural e o que é o intercâmbio propriamente dito que todo mundo comenta e fala e gostaria de fazer? É importante fazer essa diferenciação porque eles têm uma natureza bastante distinta. Sim. Quando nós falamos de mobilidade acadêmica, é essa oportunidade que os nossos alunos e alunos de outras instituições têm de fazer um semestre do seu curso, né? Por exemplo, odontologia. Faz um semestre de odonto numa universidade, por exemplo, em Portugal, né? Que nós temos o convênio, ou Alemanha, ou Espanha, ou França, né? Todos eles que nós temos o convênio. Então ele pode ficar um semestre prorrogável por mais um semestre. Então o período é longo, né? Esse é a mobilidade acadêmica. Ele vai fazer disciplinas do seu curso específico, né? Então, para isso tem uma série de exigências. Por exemplo, ele tem que ter o domínio da língua estrangeira, ele tem que ter notas acadêmicas muito boas, ele tem que ter um currículo Lattes, porque nós queremos enviar pessoas que possam desenvolver um excelente trabalho e representar muito bem a nossa instituição com relação às outras instituições. As outras instituições do exterior fazem a mesma coisa. Eles selecionam via edital, que é o que nós fazemos, Sim. E então enviam alunos para cá. Perfeito. Essa é a mobilidade. Isso. Agora, o intercâmbio linguístico, por exemplo. O linguístico é esse intercâmbio que tem o objetivo de estudar um idioma, né? Então, as pessoas que, por exemplo, agora aconteceu esse do Canadá. Então, nós ficamos 4 semanas, ele é mais curto, né? 3 semanas, 4 semanas, para estudar a língua inglesa, no caso, ou em outro país, podemos organizar para estudar a língua e também, por que cultural? Porque você vai estar imerso naquela cultura, né? Sim. Então, ele é mais curto e o objetivo dele é a fluência na língua estrangeira. Perfeito. Que, na verdade, ele se assemelha muito ao intercâmbio cultural também, então, né, professor? E também, olha só, um pode estar relacionado ao outro. O aluno pode pensar em fazer um intercâmbio linguístico, primeiro, digamos 3 semanas. Fazer um intercâmbio linguístico, aprimorar a língua inglesa, para que depois ele participe da mobilidade acadêmica, que tem uma série de exigências e tem que ter, porque ele vai fazer aulas numa universidade, ele vai ter aula do seu curso, então ele precisa ser fluente naquela língua. Então, muitas vezes os alunos fazem isso. Primeiro faz um intercâmbio linguístico, consegue uma boa fluência na língua estrangeira e depois, então, fazem a mobilidade acadêmica. Sim, a assessoria de cooperação interinstitucional atua em todas essas modalidades aí, né? Ela está localizada no prédio da reitoria, né, professor? Isso, 7º andar do prédio da reitoria. Perfeito, no conjunto 1 da Universidade Franciscana. Hoje pela manhã, professor, né, na manhã dessa segunda-feira, nós fomos até o intervalo do turno da manhã para conversar com alguns alunos dos cursos de graduação aqui da Universidade Franciscana. E aí nós fomos fazer alguns questionamentos a eles sobre a questão dos intercâmbios, né? A produção desse material foi feita pela Ruiza Rorato, né, nossa estagiária aqui. Vamos acompanhar então, professor, e a partir da medida em que eles vão fazendo as perguntas, o professor vai respondendo e vai tirando essas dúvidas. Professor, a primeira pergunta ali, ó. Sim, porque eu já tenho fluência em inglês, mas eu não tenho muita prática devido à falta de fluentes ou de falantes de língua inglesa por aqui. Então o intercâmbio com certeza aumentaria meus conhecimentos sobre a cultura e sobre a língua. Eu acho que é um bom investimento, porque tu conhece pessoas novas, conhecimentos novos que tu agrega, né? E conhecer as diferenças é sempre bom. E o intercâmbio tu aprende muito com essa viagem que tu pode fazer. Sim, eu tenho muito interesse, só que por condições de estar pagando a faculdade, eu não acho viável agora no momento, mas eu tenho interesse sim em fazer. Eu acho que é porque é um aprendizado, enriquece a gente como pessoa. O intercâmbio é essencial, mas não no momento da vida, no momento da faculdade, mas para um futuro, digamos assim, uma especialização. Conta na área da advocacia que eu quero ir no direito civil. Eu pretendo ir para a Itália, fazer uma especialização em direito civil, mais especificamente história do direito civil romano, que é
algo fascinante para mim. E sem falar no currículo, né? Pesa muito, né? Tanto aqui quanto lá fora, é bom para a vida acadêmica, para a vida profissional, sem falar em todas as possibilidades que vai te abrir, né? A gente observa aqui, professor, que todos gostam de fazer intercâmbio, mas sempre surgem algumas dúvidas, né? O que é determinante daqui a pouco para um aluno decidir ou não fazer intercâmbio a partir de entrevistas, de conversas que vocês têm com alunos que procuram a assessoria de cooperação interinstitucional? Eu percebi ali que alguns alunos colocando algumas dificuldades que vão surgindo, né? E isso é algo assim essencial para quem quer fazer intercâmbio, vão surgir dificuldades e eu vou enfrentar todas elas com uma ajuda da nossa assessoria, com a ajuda de professores que já fizeram esse intercâmbio. Então isso é importante você, em primeiro lugar, se dispor ao novo, né? Foi falado ali, conhecer pessoas novas. Sim, conhecer pessoas novas num contexto cultural totalmente diferente e para isso então uma abertura para novos conceitos, né? Então é importante que os alunos nos procurem para que nós possamos auxiliar nessas diferentes etapas. Ali teve um aluno que falou sobre, vou deixar para depois, né? Não agora. Ele poderia fazer agora também, né? Se ele pensa em fazer uma especialização ou talvez um mestrado, né? Ele pode já durante a graduação, ele pode fazer um período curto ou um período de um semestre também, porque daí depois eu tenho certeza que quando ele terminar, quando ele tiver o diploma, ele já terá o conhecimento terá uma facilidade para buscar esse mestrado. Sim. Porque então ele já terá contatos, ele já terá vivido, ele já terá ampliado os seus horizontes e para dar esse próximo passo que ele mesmo mencionou, que é o mestrado, ele mesmo já terá uma bagagem bem mais completa para conseguir fazer, então, um mestrado nesse nível. Concretizar. Evidentemente que os alunos também apresentaram algumas dúvidas e a gente passa a exibi-las agora. Professora, a primeira delas, olha só. A dúvida seria como fazer, quanto custaria, se não é muito caro e se dá para fazer pela instituição. Preço, valores, faculdades disponíveis, esse tipo de coisa. Eu queria saber, tipo, as formas de pagamento, se a Unifra disponibiliza, a UFN disponibiliza também esses intercâmbios e a forma de pagamento, como é que eu poderia fazer? Como é que se dá isso, professor? Pois é, nós temos um esforço bastante grande de conversar, de estabelecer os convênios com outras universidades. Hoje são dezenas já, né, professor? Já, muitos países, América Latina, América do Norte, Europa principalmente. Então, o que nós fazemos? Nós negociamos com essas universidades e nós conseguimos uma cláusula importantíssima, já que está sendo perguntado sobre os valores, né? Na maioria dessas universidades, elas abrem mão de qualquer cobrança de taxa escolar. Sendo universidades pagas, mesmo assim, os nossos alunos não pagam nenhum tipo de taxa escolar. Matrícula, mensalidade, isso não é pago. Então eles podem ir, eles vão cursar, eles voltam com o histórico escolar das disciplinas que eles aprovaram. Sim. E esse histórico é apresentado aqui para a coordenação de curso e o colegiado vai decidir todas as disciplinas que podem ser aproveitadas então você não precisa repetir aqui a disciplina. Se tu tem, por exemplo, fez uma disciplina lá, ele falou ali do direito, né? Direito das coisas. Então ele fez lá, ele não precisa fazer de novo direito das coisas. Eu só estou dando um exemplo. Perfeito. E ele pode aproveitar e ele não vai ter custo para isso. Então você imagina que você tem um valor de mensalidade durante um semestre inteiro aqui, mas se ele tem a gratuidade no exterior e quando ele volta, ele aproveita isso sem custo. Então, onde que está a bolsa? Onde que está o esforço da instituição em promover isso? Proporcionar financeiramente que os nossos alunos está aí. Justamente, ele não vai pagar
taxas escolares, Sim. mensalidades nessas... Mas ele segue pagando no curso de graduação não, aqui. Aqui também não. Não, Olha é que isso que interessante. isso precisa, essa mensagem precisa ecoar. Sim. Eles não pagam mensalidades aqui, eles não pagam Em mensalidades outras palavras, lá. é um semestre grátis, né, professor? É, guardadas as proporções. É óbvio que ele vai ter as passagens, a hospedagem, né? Então, isso ele vai ter os gastos, transporte, seguro-saúde, que é muito importante ter, e é obrigatório que ele tenha um seguro-saúde. Sim. Mas ele não paga as mensalidades lá e não paga aqui. O que é muito importante, acredito que já tire um pouco dessa dúvida. Outra dúvida que surgiu hoje pela manhã dos acadêmicos. A maior dúvida é quem pode organizar, digamos assim. Porque sozinho o estudante às vezes se perde muito fácil, não sabe para onde vai, como vai fazer, quanto tempo vai ficar, como vai se manter. Eu já tive experiência de intercâmbio fora do Brasil, fiquei um tempo em Roma, nada relacionado à faculdade. Porém, o pior mesmo é a adaptação cultural, a adaptação à vida acadêmica lá, que é completamente diferente da nossa. Eles têm um viés muito elevado, digamos assim. Isso complica muito na hora da decisão para como ir, como fazer. Bom, quem organiza aqui na Universidade Franciscana a assessoria de cooperação interinstitucional, né, A professor? nossa assessoria, então, organiza editais com as universidades que já são conveniadas conosco. Nós temos uma comunicação com essas universidades. São universidades que têm reconhecidamente uma boa qualidade, então por isso que nós selecionamos os alunos para que seja aquele aluno que esteja apto a enfrentar desafios, que seja um bom acadêmico. E nós também fazemos uma preparação acerca disso que ele falou, essa preparação de como negociar essa nova cultura, como você abordar, como você respeitar novas regras. Né? Então, nós fazemos uma preparação através de uma capacitação desses alunos. Nós colocamos os alunos que já estão lá em videoconferência, então eles já vão tendo contato e vão podendo perguntar, escuta, você está aí, como que é, quais são as dificuldades. Então essa aproximação, essa capacitação nós fazemos na universidade. Perfeito. Agora um último questionamento também que surgiu na manhã de hoje a respeito de intercâmbios. Mais ou menos de saber para onde eu iria e se for fora do país, como que eu vou conseguir falar o idioma, sabe? Se eu teria que fazer um curso preparatório antes, ou se eu teria assistência lá mesmo. Que o aluno define para onde ele quer ir, ele escolhe por conta própria, não é a assessoria que vai dizer para onde ele vai, né? Desde que, claro, ele pode escolher o país e aí a partir daquelas instituições onde há essa cooperação por parte da UFN, ele pode ir para esse local. Mas, basicamente, ele faz a escolha própria, né, professor? Sim. E ele tem que ter um conhecimento básico, então, digamos, da língua para o país para onde ele deseja ir. Essa escolha, em primeiro lugar, de qual universidade, né, ela é feita, nós sempre aconselhamos que o aluno converse com os professores do seu curso, que tem já, muitos deles, experiência no exterior, né? Então, além de escolher qual universidade, ele precisa também selecionar quais disciplinas ele vai se matricular lá na universidade no exterior. Então, para isso, tem o nosso auxílio na assessoria, tem o auxílio do coordenador do curso ao qual o aluno pertence, de professores ali do colegiado de curso. E ele perguntou também a questão da língua, né? Se o aluno vai, por exemplo, para uma universidade na Alemanha, ele tem que ter claro para ele que ele vai fazer disciplinas da graduação na universidade na Alemanha. Ele tem que ter um nível de alemão suficiente para que ele possa acompanhar uma aula de nível universitário. Ou seja, intermediário baixo não é suficiente. Os alunos precisam ter um conhecimento de língua estrangeira alto, na verdade, para que eles consigam acompanhar as disciplinas ministradas naquela língua, né? Perfeito. Então, isso é uma recomendação para que os alunos que ainda não têm o domínio da língua estrangeira, que eles comecem logo a fazer um curso, a que eles se exponham, a que eles aprendam
uma língua estrangeira, porque às vezes o que acontece é que nós temos vagas, por exemplo, para a França, e nós não temos alunos que tenham conhecimento de francês suficiente para ocupar aquela vaga. Então, por incrível que pareça, tem algumas vagas num programa fantástico desses, que às vezes não são preenchidas porque precisa de um conhecimento de língua estrangeira. Sim. Então, é uma recomendação que os alunos que queiram boas oportunidades vão e possam aprender, que eles aprendam a língua primeiro aqui, e aí sim eles podem fazer isso, né? Antes, talvez, o intercâmbio linguístico, né? Sim. Faz o linguístico, desenvolve bem a língua e depois você está pronto para o acadêmico. Para encerrar, professor, é fundamental que o aluno, evidentemente, que desde o primeiro semestre ele não vai conseguir o intercâmbio. Ele precisa ter no mínimo 20% dos créditos totais do curso concluídos para que ele possa se inscrever a qualquer modalidade oferecida pela Assessoria de Cooperação Interinstitucional. Os alunos têm que estar atentos à nossa regra de 20% a 80%. Eles têm que estar dentro desse intervalo de já ter cursado 20% dos créditos, isso mínimo, e no máximo 80% dos créditos da sua matriz curricular. Sim. É dentro dessa janela que nós selecionamos, é um pré-requisito para selecionar alunos para fazer a mobilidade acadêmica. Perfeito. Professor Rodrigo Iappi, assessor de cooperação interinstitucional aqui da Universidade Franciscana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade, professor. O Universo Acadêmico agora mostra a cartilha com orientações do projeto de categorização dos serviços de alimentação de Santa Maria. Ela já foi entregue aos estabelecimentos que atuam de forma voluntária no programa. O trabalho é da Vigilância Sanitária e tem o apoio da Universidade Franciscana para classificar bares, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, padarias e outras instalações cuja finalidade seja o comércio de alimento em Santa Maria. Em pouco mais de 20 páginas, a publicação sugere métodos e critérios sobre o impacto dos alimentos para a saúde do consumidor. As dicas determinam também aspectos de higiene e de qualidade aos profissionais que manipulam produtos comestíveis. De forma voluntária, estabelecimentos de Santa Maria aderiram à ideia. Desde outubro do ano passado, 70 deles já participaram de 5 das 9 etapas do projeto. Ele é um trabalho que divulga a qualidade sanitária do local. Porque atualmente a gente tem o quê? A gente tem ou não tem alvará sanitário, mas a gente sabe que dentro daqueles que possuem alvará sanitário existe uma diferença, da qualidade desse local. Então o nosso projeto ele visa classificar essa qualidade sanitária. Então a gente acaba adquirindo cada vez mais conhecimento para poder aplicar com os nossos clientes, que é o principal objetivo, que eles tenham cada vez mais segurança alimentar. O primeiro ciclo de inspeções com a Vigilância Sanitária de Santa Maria ocorre a partir da semana que vem e deve durar todo o mês de março. Adequações ao projeto vão coordenar a fase seguinte, entre os meses de abril e junho. Um segundo ciclo de inspeções está previsto para julho. A fase final ocorre em agosto, quando cada estabelecimento vai receber um dos 3 selos de categorização pelos serviços que pode prestar ao consumidor. Tanto A, quanto B, quanto C, passaram por um processo e eles estão aptos para estar abertos e eles são estabelecimentos que foram categorizados. Então o C também é uma classificação importante. Mas o A, digamos que dentro da classificação é o melhor. Santa Maria está sendo pioneira, até onde a gente sabe, não se conhece nenhum outro município que esteja fazendo um trabalho de categorização. Então Santa Maria é pioneira, a princípio no Brasil, nesse trabalho de categorização dos restaurantes. O trabalho é executado pelo curso de nutrição e pelo mestrado em Ciências da Saúde e da Vida da Universidade Franciscana, junto a outras entidades de Santa Maria. A iniciativa compartilhada com a Vigilância Sanitária aguça a curiosidade e o paladar de quem não resiste a uma comida quentinha, de boa qualidade e, claro, premiada pela higiene. Sabendo de onde vem, tudo tendo essas informações, a gente se sente até mais seguro de ingerir esses alimentos. Quando a gente sabe, com certeza a gente fica mais seguro e volta naquele estabelecimento, E a comida fica até mais gostosa. Sim, com certeza. De acordo com o projeto, a categorização tem validade de 1 ano. Após o período, os estabelecimentos precisam refazer um novo ciclo de inspeção para manter ou trocar de selo de categorização
pelos serviços ao consumidor. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui, mas desde já eu convido você para seguir acompanhando a nossa programação aqui no canal 15 da NET Santa Maria, na UFN TV. Você pode acompanhar a nossa programação também no YouTube, basta colocar UFN TV e nas redes sociais que aparecem na tela. Você também pode, a partir dessas redes sociais, acompanhar outras divulgações e publicações da UFN TV. Siga conosco e acompanhe outras atrações da nossa programação. Um grande abraço e até mais.